Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo Chase Freeman, ex-embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita, ex-diretor de assuntos chineses no Departamento de Estado dos Estados Unidos e secretário assistente de defesa para assuntos de segurança internacional, entre uma longa lista de outros cargos de alto nível que não temos tempo de mencionar todos aqui. Então é ótimo vê-lo novamente. Bom te ver. Todos esses cargos só significam que eu não tenho emprego. Só isso. Bem, acho que o benefício de poder conversar com um diplomata de alto nível como você é entender alguns dos meandros diplomáticos do que está acontecendo agora. Acho que para muitas pessoas, o que chamou a atenção foi esse encontro que surgiu de repente no Alasca. Quero te perguntar sobre o Alasca, mas também sobre a direção mais ampla da política externa dos Estados Unidos. Porque há um reconhecimento de que o mundo está se tornando multipolar, como argumentou Marco Rubio, mas ainda não está claro exatamente como Washington vai responder a isso. Mas, novamente, vamos começar pelo Alasca, porque isso foi muito repentino. Só na semana passada, Trump estava ameaçando a Rússia para aceitar um cessar-fogo incondicional, o que quase se tornou uma palavra código para manter a guerra em andamento mais tarde. Mas agora ele fala em negociar um acordo pacífico. Estão falando em troca de territórios. Não ouvi muito sobre restaurar a neutralidade da Ucrânia. Como você está avaliando a situação? Bem, acho que isso é um progresso significativo de certa forma. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que, ao contrário do governo Biden, que basicamente se recusou a conversar com a Rússia ou a ouvi-la, você sabe, o secretário de Estado Blinken nunca chegou a se envolver seriamente com Sergei Lavrov, seu homólogo russo. O governo Trump tem sido aberto ao diálogo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse diálogo tem sido conduzido de maneira extremamente amadora. Atualmente, não há especialistas russos conhecidos na equipe do Conselho de Segurança Nacional. As melhores pessoas do Departamento de Estado e do Serviço Exterior parecem ter saído. Não há indicação de que qualquer expertise esteja sendo utilizada. Em vez disso, temos Stephen Ritchkoff, um magnata do setor imobiliário de Nova York, conduzindo um diálogo com Vladimir Putin sem seu próprio intérprete, anotadores ou qualquer outro apoio normal para uma discussão diplomática séria. Ainda assim, ele parece ter ouvido o suficiente e conversado com o presidente. Então, o presidente Trump agora diz que está disposto a ouvir diretamente Vladimir Putin no Alasca. E isso é um progresso. Acho que, no entanto, é preciso encarar isso com certo ceticismo, já que não há nenhum indício de que Trump realmente ouça alguém. Portanto, não sabemos de fato o que vai acontecer. O ponto final é, e acho que isso também é saudável, que agora há um reconhecimento crescente, não só em Washington, mas em algumas partes da Europa, de que a Ucrânia foi de fato particionada. Ou seja, a questão não é se os oblasts orientais vão voltar para a Ucrânia ou se a Crimeia vai voltar para a Ucrânia ou não. A questão é, o que fazemos em relação ao status legal dessas entidades? E que contribuição isso pode trazer para acabar com a guerra e estabelecer a paz? Então acho que essas são mudanças significativas. Elas estão carregadas de implicações, mas só saberemos depois que a reunião acontecer se o que eu considero o melhor cenário, a melhor esperança se concretiza. Ou seja, que isso inicie um processo de paz, que comece uma discussão que possa avançar para um nível mais profissional. Claro, não temos um embaixador em Moscou agora, nem em Kiev, pelo que posso ver. Então, tudo isso está sendo conduzido pelo instinto do presidente, mais do que qualquer outra coisa. Não há um processo de formulação de políticas operando em Washington para orientar o presidente, então ele está por conta própria. Acho que isso é um desenvolvimento positivo, mas um que realmente não podemos compreender até que tudo termine.
Qual é o objetivo aqui? Porque normalmente se estabelecem metas claras. Quero dizer, eles estão lá para assinar um acordo, como nas fases finais, quando os líderes de Estado se reúnem, ou estão lá para iniciar negociações? Ou, como alguns sugeriram, eles só querem descobrir o que a Rússia quer. Porque parece, não sei se isso é genuíno ou apenas uma forma de baixar as expectativas, mas eu teria presumido que eles já sabiam o que os russos querem depois de, novamente, 6 meses da Tsmim. Bem, isso nos leva à questão de como o diálogo com os russos tem sido conduzido e quem está lá para interpretá-lo. E não temos nenhuma evidência de que haja qualquer interpretação profissional do que o Sr. Witkoff ouviu, ou mesmo de que ele tenha confidenciado a alguém com expertise. Ele parece ter entendido algumas coisas errado, o que não é surpreendente. Isso acontece. Mas sabe, isso pode não ser nada além, Glenn, da manobra trumpista de sempre, que é, se você não pode agir, crie ilusão de ação. Isso é elemento de uma coisa. Talvez seja o começo, como eu disse, de um diálogo mais profissional, mais direto. E devemos torcer para que sim, porque como o presidente Trump continua apontando, de forma um tanto irônica, muitas das pessoas que estão morrendo na Ucrânia estão sendo mortas por armamentos americanos fornecidos por ele. Ele foi o primeiro presidente americano a fornecer armamento ofensivo para a Ucrânia em seu primeiro mandato. Mas ele observa que muitas pessoas estão morrendo na Ucrânia. Isso é verdade. Acho que muitos mais ucranianos estão morrendo do que russos, mas ninguém realmente sabe quais são os números, porque eles são classificados, ocultados ou alvo de uma guerra de informação e propaganda. Então, veja, aqui está essa reunião. É uma oportunidade para o presidente Trump ouvir diretamente de Vladimir Putin o que Putin vem dizendo de forma consistente há anos. Ou seja, que ele está preocupado em garantir a proteção dos falantes de russo na Ucrânia, que de fato foram atacados por outros ucranianos em uma tentativa de assimilação forçada, e que essa questão precisa ser resolvida. E ele decidiu que a única maneira eficaz de lidar com isso é por meio da anexação das principais áreas de língua russa. Em segundo lugar, que a Ucrânia não pode adotar uma postura anti-Rússia e prosperar ou estar em paz, assim como Cuba não pode ter uma postura anti-americana e estar em paz ou ser próspera. Realidades geopolíticas existem, e a Ucrânia não tem escolha. Assim como o México, o país precisa manter uma boa relação com seu vizinho mais poderoso. E há esse ponto. Em terceiro lugar, é claro, existe a questão do papel da Ucrânia em uma arquitetura de segurança europeia reorganizada, algo que deve ser discutido futuramente. Acredito que essas três questões são tão intimamente relacionadas que não se pode resolver uma sem abordar as outras. Suspeito que é isso que o presidente Trump pode descobrir nessa reunião no Alasca. Quero destacar outro ponto. Até mesmo Volodymyr Zelensky, que tem sido inflexível em nome dos ultranacionalistas ucranianos que o mantêm no poder, insiste que a Ucrânia não cederá território. Até ele está começando a falar sobre faixas territoriais. Acho que falar sobre elas em termos de fato e não de direito, como indiquei no início, é inviável. Não vai funcionar. A mudança de fato já existe. Não é necessário um acordo para criá-la. Ela é resultado da ação no campo de batalha. E a questão é, quanto desse resultado do campo de batalha você reconhece? E há bons argumentos para reconhecer tudo isso. Então vamos ver o que sai disso. Meu palpite é que o que vai sair disso será um processo. Espero que seja um processo de paz, não apenas um processo voltado para um cessar-fogo, que não acho viável, sem abordar todas as questões que a Rússia disse estar em jogo. Acho que você está certo. Quando o golpe aconteceu em 2014, isso criou dois problemas para os russos.
Um foi a suspensão de direitos muito básicos para os falantes de russo. O segundo foi, claro, a possibilidade de uma incursão óbvia da OTAN na Ucrânia. Por isso, minha suposição era de que o mínimo para um acordo para os russos teria que ser, obviamente, que a Ucrânia restaurasse sua neutralidade, ou seja, nada de OTAN como base. Mas sempre achei que, na questão territorial, seria possível negociar. Agora, eles parecem muito firmes de que Donbass é, bem, isso está escrito em pedra. Eles querem todo o Donbass. Então a Ucrânia terá que abrir mão de territórios, até mesmo dos territórios que a Rússia ainda não controla. Mas em termos de troca de território, imagino que eles cederiam áreas em Sumy e Kharkov, que os russos estão dispostos a abrir mão. Enquanto isso, em Zaporozhye e Kherson, pode haver alguma concessão no sentido de simplesmente dividi-las, porque eles não controlam todo o território. Agora entendo que para o lado ucraniano, isso é muito difícil de aceitar. Mas dado o colapso das linhas de frente, e com todos agora, até mesmo os mais belicistas, começando a reconhecer que isso está chegando ao fim, você acha que existe alguma possibilidade de fazer a paz nesses termos? Porque acho que esse seria o mínimo para a Rússia. Eles gostariam de tomar todas essas 4 regiões. Novamente, posso estar errado. Talvez eles queiram isso como mínimo também. Mas você acha que esse é um possível ponto de encontro? Bem, é preciso lembrar que ainda não houve negociação. Então essas são demandas ou ofertas iniciais. Acho que os russos provavelmente caíram na armadilha da falácia dos custos irrecuperáveis. Eles gastaram uma enorme quantidade de sangue e recursos e alteraram seus relacionamentos internacionais para lidar com esse problema. Não acho que eles cederão facilmente em nenhuma de suas exigências. Então essas demandas estão aí para serem negociadas, mas eu não esperaria muita flexibilidade por parte dos russos em relação às questões territoriais. Acho que devo dizer uma palavra positiva sobre o presidente Zelensky, o que normalmente não faço, mas vamos lembrar que ele se elegeu como uma plataforma de paz e aceitação dos acordos de Minsk. Essa foi a plataforma eleitoral dele quando foi eleito. Muito rapidamente, ele foi feito refém por ucranianos ultranacionalistas do oeste da Ucrânia e pelos britânicos e americanos, que queriam usar a Ucrânia para isolar e enfraquecer a Rússia. Quando ele realmente concordou, logo no início, em março e abril de 2022, com algo que teria restaurado os acordos de Minsk e a neutralidade ucraniana. E, presumivelmente, também teria tratado da questão dos direitos das minorias de forma mais ampla. Ele foi imediatamente revertido por Boris Johnson, pelos britânicos e pelos americanos, com o forte apoio dos ucranianos ultranacionalistas que tentaram impor a assimilação forçada, de maneira semelhante ao que os chineses têm feito recentemente em Xinjiang, a outros ucranianos. Então acho que é preciso ter um pouco de pena do Sr. Zelensky. Ele claramente não pretendia estar na posição em que se encontra. Ele é um ator e fez uma apresentação muito convincente de um espírito indomável. Mas no fim das contas, ele não tem capacidade de fazer concessões. Então qual é a conclusão disso? A conclusão é que aconteça o que acontecer no Alasca, Zelensky provavelmente sai perdendo. Ele é o principal perdedor desse evento. Porque, se ele concordar com algo sensato, como as trocas territoriais que você acabou de mencionar, acho que ele será vítima de seus próprios apoiadores ultranacionalistas. E se não concordar, o presidente Trump vai se afastar dele, deixando-o ainda mais exposto no campo de batalha. Você está absolutamente correto. Agora estamos vendo o colapso da frente ucraniana, à medida que os russos avançam além das posições fortificadas na Ucrânia e alcançam em particular toda a região de Donetsk. Portanto, acredito que para o Sr. Zelensky, isso é um desastre. Um último ponto. Embora os europeus tenham começado a ser um pouco mais realistas, ouvimos, por exemplo, Mark Rutte admitir a possibilidade de trocas territoriais, ainda que a contragosto.
O fato é que o alívio das sanções, que é outro requisito russo, está nas mãos dos europeus, que não demonstram qualquer inclinação para relaxar as sanções e buscar uma relação mais positiva com a Rússia. Então, o problema não é apenas o futuro de Zelensky, mas também a questão de saber se a Europa tomará a iniciativa de apresentar algum tipo de proposta para a paz e estabilidade no subcontinente, ou se continuará sendo obstinada. Nesse caso, eles sofrerão as consequências do colapso ucraniano e do avanço russo, provavelmente incluindo Odessa, transformando assim a Ucrânia em um remanescente mutilado e sem acesso ao mar do que já foi. Portanto, acho que há muito em jogo aqui e realmente precisamos ficar atentos à política ucraniana e europeia, assim como à interação bilateral no Alasca. Sim, acho que é um bom ponto sobre o Zelensky. As pessoas costumam esquecer que ele foi uma das vozes pela paz. Ele apareceu em programas de notícias, defendendo na Ucrânia que não deveríamos permitir que a língua nos dividisse. Eu sou falante de russo, sabe? Os falantes de russo são maravilhosos, não há problema com eles. Ele viajou para Moscou, ficou na Praça Vermelha, argumentando: estou aqui em Moscou, as pessoas não odeiam ucranianos. Sabe, todos podemos conviver. E ele condenou os bandeiristas por seus traços fascistas enquanto defendia que a paz é possível. Com essa plataforma de paz, ele ganhou 73% dos votos. E então, claro, como está muito bem documentado, ele foi confrontado por esses diferentes, digamos, grupos fascistas, acho que é uma forma razoável de defini-los, que ameaçaram sua vida. E eventualmente ele recuou. Nós até tivemos as ONGs, ONGs financiadas pelo Ocidente, alertando que esses eram limites inegociáveis, basicamente toda a plataforma dele. Então não tem como não se sentir mal por ter sido convencido a optar pela guerra em vez da paz e acabar nessa situação. Mas você mencionou os europeus, e isso é algo, acho que essa é a posição que mais me deixa perplexo, o que é um pouco estranho, já que estou aqui. Consigo entender os ucranianos, consigo entender os russos, agora consigo entender cada vez mais os americanos, mas os europeus. Nem tanto, porque sempre faço questão de dizer que a Europa sempre tentou se posicionar como o bom Ocidente, moderando mais os impulsos agressivos dos Estados Unidos. Mas hoje em dia, os papéis definitivamente se inverteram. E eu realmente não consigo identificar ou definir quais são as posições europeias, porque não há uma conversa real sobre estratégia ou objetivos principais, ou sobre como alcançá-los. São apenas frases de efeito e slogans. A Rússia é, você sabe, a União Soviética, Putin é Hitler, parem ele agora ou ele vai invadir a Polônia, por algum motivo. E nunca há uma discussão de verdade. E não pode haver discussão, porque em uma discussão você precisaria de oposição. Mas não há aceitação da oposição, porque qualquer um que critique as políticas seria rotulado como pró-Putin e teria que ser excluído do discurso político. Então, como você avalia agora o que os europeus querem e até que ponto eles realmente podem alcançar isso? Bem, eu acho que não há uma discussão europeia sobre o futuro, o que é realmente bastante irresponsável por parte dos líderes europeus. Deixe-me destacar um ponto aqui. Os bandeiristas, os seguidores de Stepan Bandera, controlam a Ucrânia. Eles controlam o presidente Zelensky. Eles controlam a possibilidade de paz com a Rússia. Eles controlam as relações da Ucrânia com a Polônia, onde, aliás, há algumas pessoas corajosas que estão defendendo o realismo nas relações com a Rússia agora. Ou seja, os poloneses, que talvez fossem os mais visceralmente anti-russos de todos os europeus, reconhecem que precisam, por um lado, se armar contra a Rússia, que precisam contar com outros europeus para apoiar sua defesa, mas também parecem começar a reconhecer que precisam ter uma relação decente com a Rússia em seu próprio interesse. You don't see that elsewhere in Europe very much.
Você não vê isso com muita frequência em outros lugares da Europa. E aqui está a questão. Todo mundo diz, bem, você sabe, a resposta é que a Ucrânia não entra na OTAN, mas entra na União Europeia. Agora, deixe-me te perguntar, os franceses aceitariam a agricultura ucraniana dentro da política agrícola europeia? Isso é sequer possível? Mas mais importante ainda, a Europa aceitaria um Estado-membro governado por bandeiristas, pelos herdeiros de Stepan Bandera, aliados da SS alemã? Acho que essa é a verdadeira questão. Ninguém a enfrenta, porque a resposta para o problema bandeirista é a negação, em vez do reconhecimento de que isso é um problema. Então, na verdade, é concebível que a Europa compartilhe um interesse com a Rússia em mudar a orientação ideológica da Ucrânia, algo sobre o qual talvez as pessoas devessem estar falando. Se a resposta para a Ucrânia é ser integrada ao restante da Europa Ocidental, ao Ocidente, se preferir, então isso não pode acontecer se ela professar valores que são os do fascismo. E essa não é uma palavra injusta de se usar nesse contexto. Portanto, acho que a decepção está no silêncio, na omissão dos países europeus em relação ao seu próprio futuro e ao futuro do seu próprio subcontinente. Porque é um subcontinente, não um continente, com todo respeito aos gregos. Faz parte da Eurásia e não pode escapar dessa relação. Então a Europa vai ser apenas um elemento de perturbação? No momento, é isso que parece. Sim, a posição é muito estranha também. Eles exigem fazer parte das negociações e de um acordo diplomático, mas não querem conversar com a Rússia. De novo, é uma contradição, mas ninguém quer abordar isso, porque toda a ideia de não fazer diplomacia, boicotar a diplomacia, é tão radical, mas agora é abraçada por todos. Bem, curiosamente, exceto por Washington em sua fase amadora sob o governo do presidente Trump. Ele gostaria de fazer diplomacia, mas é claro, ele destruiu a capacidade dos Estados Unidos de conduzir a diplomacia e confiou em aliados e amadores. E como eu disse, hoje em dia não há nenhum especialista em Rússia na sala. Não que especialistas estejam sempre certos, mas eles têm uma capacidade útil de informar e questionar os rumos das ações. E nós não temos mais isso. Mas para avaliar o que vai acontecer no Alasca, sempre que falamos sobre as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, isso se encaixa nessa questão mais ampla, sobre, eu diria, a ordem mundial. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos buscavam segurança por meio de uma paz hegemônica, ou seja, conter a China, a Rússia, basicamente todo mundo. Mas agora as realidades multipolares não podem ser ignoradas. Estou curioso para saber como você acha que Washington provavelmente vai responder a isso. Pensei, já que você trabalhou com Kissinger e também na diplomacia, quais seriam suas opiniões? Porque eu meio que tenho 3 hipóteses diferentes. Ou continuar fazendo o mesmo, conter a Rússia, a China, conter todo mundo. Ou a segunda opção seria fazer amizade com a Rússia para criar algumas divisões entre russos e chineses. Mas isso será muito difícil por causa da cultura política após um século disso. Mas a terceira, que vejo como a mais provável, é que os Estados Unidos buscarão terceirizar o cerco à Rússia para os europeus na Europa. Assim, os Estados Unidos estariam em uma posição melhor para se envolver com os russos na Ásia, não necessariamente como adversários completos. Mas, novamente, essas são mudanças enormes no sistema internacional. Então, qualquer mudança é muito difícil de ser feita. Isso rompe consensos estabelecidos. Então, fiquei curioso. Como você vê as políticas dos Estados Unidos se reorganizando em torno do relacionamento com a Rússia? A terceira possibilidade, que é os Estados Unidos tentarem terceirizar a contenção da Rússia para a Europa enquanto se concentram em conter a China, é exatamente o que é defendido por alguns dos profissionais de política externa e pensadores estratégicos desta administração. Por exemplo, Elbridge Colby,
que foi secretário adjunto de Defesa para Estratégia e Desenvolvimento de Forças no Departamento de Defesa, tem sido muito aberto em sua defesa dessa ideia. Ele também é a favor de reduzir a presença e o compromisso americano na Ásia Ocidental como parte de uma estratégia para focar na ascensão da China. Portanto, essa é realmente uma corrente de pensamento nos Estados Unidos. Mas não há nenhuma evidência de que o presidente Trump compartilhe dessa visão. Ele parece ter a ideia de que o mundo deveria ser governado por um pequeno grupo de homens fortes, sendo ele mesmo um deles. Ele respeita Vladimir Putin por sua crueldade e poder, e sente o mesmo em relação a Xi Jinping na China. Em certo momento, parecia que ele sentia algo semelhante por Narendra Modi na Índia, mas ao que tudo indica, ele acha que pode intimidar a Índia, então está tentando fazer isso. Ele não pode intimidar a China, e sabe que não pode intimidar a Rússia. Portanto, existem duas visões concorrentes, sendo que uma delas é claramente global. Acho que o mundo está muito interessado em uma política multinodal, como costumo dizer. Já que polos são os extremos de uma linha bidimensional, isso é simples demais para o mundo que está surgindo. That's far too simple for the world that's emerging. Nodes connect many lines. Nós conectamos muitos canais ou linhas de diferentes tamanhos, e eles são tridimensionais, fazendo curvas no espaço e no tempo. Então, provavelmente, essa é a maneira correta de enxergar o que está por vir. Mas nesse contexto, você falou sobre os Estados Unidos conterem todo mundo. Na verdade, o que estamos fazendo é nos conter. Nós tínhamos uma influência global que era bastante extraordinária. Éramos uma economia aberta e isso nos dava uma influência tremenda sobre as políticas econômicas de outros países. Éramos, na prática, o policial do mundo e todos respeitavam o nosso poder militar. Fomos capazes de persuadir, pressionar ou convencer outros países a fazer coisas que eles achavam que não eram particularmente de seu interesse. Éramos o principal mediador de paz, procurado em lugares como o Oeste Asiático, Israel, Palestina e assim por diante. Tudo isso acabou. Os Estados Unidos não estão mais interessados em elaborar acordos de comércio e investimento. Estamos interessados em bloquear importações e abordamos o investimento de uma maneira notável. O secretário do Tesouro acabou de declarar que os vários compromissos assumidos pelo Japão, por exemplo, supostamente, e pela Europa, para injetar dinheiro em empresas americanas, para investir nos Estados Unidos, nos permitem direcionar a destinação do capital japonês e europeu. Este é um tipo de hegemonia com o qual o mundo nunca sequer experimentou. E como esses compromissos valem tanto quanto o papel em que estão escritos, e não existe papel algum em que estejam escritos, ou seja, são totalmente fictícios, isso é delirante. Grande parte do restante da política externa do governo Trump também é delirante. Você pode ver isso. O Sr. Trump está acumulando uma série de supostos sucessos fictícios na promoção da paz. Ruanda e a República Democrática do Congo, Índia e Paquistão. O Paquistão, de forma astuta, aproveitou isso e elogiou o presidente por isso. Os indianos, que são um pouco mais realistas, ficaram muito irritados com ele por tomar crédito pela política externa deles. Agora temos Azerbaijão e Armênia, supostamente, e tudo isso tem como objetivo um Prêmio Nobel da Paz. E não se deve subestimar a probabilidade de que o Sr. Trump esteja indo ao Alasca com o objetivo de em algum momento visitar Oslo, e que ele tenha a ideia de que se acumular sucessos fictícios na promoção da paz, receberá a honra que Obama recebeu por nada além de ser de raça mista. Isso, como você sabe, o incomoda. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz, de forma ridícula, na minha opinião, mas Trump fica muito irritado com isso. Então, talvez tudo o que ele esteja fazendo seja uma espécie de pescaria para ver que tipo de linguado ele consegue pescar no fundo do mar e servir aos todo-poderosos noruegueses e seus parentes na Suécia.
Eu sei que os noruegueses não têm muita consideração pelos suecos e vice-versa, mas o Sr. Trump, obviamente, reverencia o Prêmio Nobel da Paz. Obviously reveres the Nobel Peace Prize. Bem, os europeus, eles são um tipo estranho, sabe? Porque realmente ressentem o Trump. Quero dizer, se você olhar os jornais ou ouvir os políticos, a maioria na Europa é muito hostil a ele. Eles também são, sabe, mestres em bajulação. Eles tipo, esse é o papai, vamos fazer o que mandarem. Mas tudo se resume a isso. Eles não gostam dele, mas acham que podem simplesmente esperar mais 4 anos, então tudo voltará ao normal. Então, só precisam garantir que ele não cause muitos estragos enquanto estiver no poder. E presumem que ele é muito superficial. Assim, se eles bajularem o suficiente, ele vai poupá-los. Uma coisa que eu sempre achei ótima em relação ao Trump foi que ele reconheceu seu erro, sendo isso o pior pesadelo de Kissinger, no sentido de aproximar russos e chineses. E especialmente em uma plataforma anti-americana, isso é exatamente o que você não quer. Mas é por isso que me chocou tanto o bullying com a Índia. Porque minha impressão da Índia agora é que isso está tendo um impacto muito grande na forma como eles veem os Estados Unidos. E foi totalmente desnecessário, porque os indianos frequentemente parecem desesperadamente pró-americanos de qualquer forma. Eles realmente deram o melhor possível com os Estados Unidos, não em um sistema de alianças, mas como uma potência não alinhada. Mas o condicionamento para que abrissem mão de sua própria autonomia, de sua própria política externa e dignidade, isso foi um passo longe demais. E a maneira como ele pressionou e forçou isso, acho que a alienação da Índia simplesmente não faz sentido. Novamente, isso está empurrando a Índia para mais perto tanto da Rússia quanto da China. Quero dizer, não consigo realmente entender isso. Tentei procurar se há alguém no comando, ou se existe algum objetivo estratégico, ou simplesmente, mais uma vez, ninguém está no comando. E neste caso, realmente não vejo nenhuma estratégia ou propósito por trás disso. Bem, comecei minha carreira diplomática na Índia e acompanhei tudo de perto. Em certo momento, cheguei a falar um pouco de Tamil, mas não posso dizer que entendo uma palavra hoje em dia. Mas está muito claro que os indianos são um povo orgulhoso e independente, que não vai ceder sua soberania a ninguém. Eles estão disponíveis como parceiros, como demonstraram com a União Soviética e depois com a Federação Russa, mas não vão ser pressionados. E houve muitas ilusões do lado americano sobre a Índia, baseadas em uma herança comum de democracia vinda da tradição britânica. Mas a Índia não conduz sua política externa baseada em ideologia democrática. Ela adota uma política de realpolitik muito realista. Portanto, decepção e desilusão são realidades intermitentes na relação entre os Estados Unidos e a Índia. Dito tudo isso, há, sem dúvida, 2 países que são considerados estados pêndulo e que têm sido cortejados por outras grandes potências ou aspirantes a grandes potências. O principal deles é a Índia. A percepção tem sido de que este é o país que pode ser usado para equilibrar a China. Este é o país que pode ser usado, no caso dos britânicos, que deixaram a União Europeia de forma imprudente para explorar as conexões com a Índia e compensar a perda de mercados no continente, e assim por diante. E o outro é o Brasil. E assim, Trump também atacou o Brasil por um problema político totalmente interno e doméstico brasileiro, que é a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e as ações do Supremo Tribunal Federal. Portanto, se você procurar uma estratégia aqui, acho que vai procurar em vão. Não há estratégia. Há petulância, a ambição pessoal, a egocentrismo, quase solipsismo, se você conhece a palavra, que em sua forma extrema é a ideia de que a realidade existe apenas na sua cabeça e que você pode mudar a realidade alterando sua visão dela unilateralmente.
E essa é uma característica de narcisistas, e o Sr. Trump é claramente um narcisista. Então não vejo uma estratégia. E como disse, o que vejo acontecendo é o surgimento de uma política multipolar em nível global e os Estados Unidos se contendo. Ou, em outras palavras, enquanto o resto do mundo dança ao ritmo da multipolaridade, para usar esse termo, os Estados Unidos estão isolados, dançando ao som de sua própria música e cortando relações com o mundo, não as construindo, queimando pontes, não as construindo. Então isso não é uma estratégia, isso é um reflexo de um comportamento semipsicótico. Quero dizer, uma das características do comportamento psicótico são delírios, alucinações. E nós os temos. Você viu no governo do Sr. Trump. Não vamos esquecer. Ele começou seu governo atacando os dinamarqueses por causa da Groenlândia, criticando os canadenses por sua independência e proclamando que iria retomar o Canal do Panamá, embora o não intervencionismo seja a grande bandeira da doutrina de política externa latino-americana. Então, ele nomeou um secretário de Estado que destruiu o corpo diplomático que herdou e ocasionalmente propõe, e depois aparentemente se arrepende, fechar todas as embaixadas americanas na África, que o Sr. Trump quer chamar de países de merda. Isso não é um comportamento racional sob nenhum critério. E você pode dizer o mesmo sobre as realidades políticas internas, a ilegalidade da administração, a teoria de que o presidente tem poder absoluto. Então, meu ponto final aqui, Glenn, é que acho que qualquer que o dano é reversível, fonte facilmente reversível ou não permanente, precisa repensar. Você não pode simplesmente esperar que isso passe. Às vezes, até dá para fazer isso. Conheço muitos amigos chineses que reagiram à autocracia de Xi Jinping, dizendo, bem, ele também é mortal. Vamos apenas esperar e no devido tempo ele desaparecerá da face da Terra e poderemos seguir com nossas vidas em um novo contexto. Mas neste caso, isso não é possível. Deixe-me terminar com um ponto óbvio que parece ter sido esquecido, que é, sempre que você negocia uma transação, você também está negociando o seu relacionamento. Agora, talvez, no mercado imobiliário de Nova York, você não se importe com o relacionamento que se estabelece na troca de propriedades, porque o que está acontecendo no Alasca se assemelha muito a uma operação imobiliária. A Ucrânia está falida, mas possui ativos reais, então vamos trocar esses ativos por algum tipo de independência ucraniana. Em outras palavras, uma troca de edifícios. Eu tenho um arranha-céu, você tem um bloco de apartamentos. Vamos simplesmente trocá-los e ficamos quites. Isso não é um raciocínio geoestratégico sofisticado. Não quero dizer que seja só isso que está envolvido, mas não é implausível que seja apenas em jogo nessa reunião. Veremos. Essa é sempre uma questão. Se Trump realmente entende o conflito. Porque, novamente, quando ele começou a se referir a isso apenas como uma guerra entre Ucrânia e Rússia, onde ele pode atuar como mediador, e de alguma forma, a solução agora seria apenas uma troca de territórios, eu às vezes me pergunto se ele consegue perceber que a disputa territorial é consequência do conflito, não a sua origem. Mas, de novo, nunca fica claro quem ele busca manipular ou enganar. Porque, se na semana passada ele pediu um cessar-fogo incondicional, como querem as pessoas mais belicistas do governo e da Europa, e agora muda para isso, parece que ele deve estar enganando alguém, eu penso. Porque, se ele estava pedindo um cessar-fogo incondicional, isso era para tirar os falcões do seu encalço? Ou agora ele está enganando os russos? Porque no início do governo dele, ele disse, você sabe, ele disse ao Hegseth, que era preciso aceitar que a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN e que teriam que haver concessões territoriais. E então ele sofreu uma enorme reação negativa e recuou. Então, quero dizer, ele está enganando, ou o próprio lado político dele, os falcões dos Estados Unidos e da Europa, ou está enganando os russos. Mas ele está definitivamente enganando alguém.
Só não consigo identificar quem. Let me make two comments. First, Deixe-me fazer dois comentários. Primeiro, a contradição no caso da Ucrânia é a mesma que no caso da Palestina. Por um lado, somos co-beligerantes. Por outro, fingimos ser mediadores. Bem, você não pode ser ambos. Você tem que ser um ou outro. Suspeito que ele queira ser mediador no caso da Ucrânia e que provavelmente vai cortar o fornecimento de material militar americano para a Ucrânia. O que, aliás, nós realmente nem temos, dadas as dificuldades que enfrentamos com o complexo militar industrial. Então esse é um comentário. Isso não é inédito e não funciona. this is not unprecedented, and it doesn't work. The second comment I'd make is that his own base is... O segundo comentário que eu faria é que sua própria base, como eu imaginei que poderia acontecer, está se voltando contra ele. Ele está sendo condenado por grandes figuras do MAGA, por exemplo, por insistir na guerra da Ucrânia, em vez de encerrá-la, como disse que faria em 24 horas, por nos envolver ainda mais em guerras intermináveis na região da Ásia Ocidental e por aumentar os déficits orçamentários com seu grande e belo projeto de lei, e assim por diante. Agora, há outras reclamações que podem ser feitas e estão sendo feitas, mas são seus próprios apoiadores se voltando contra ele. Então ele está sob certa pressão para produzir uma paz na Ucrânia vinda do seu próprio grupo. E veremos como isso se desenrola. And we shall see how that plays out. Bem, eu tenho um certo otimismo cauteloso, pelo menos como você começou dizendo. Pelo menos este é o caminho certo, conversar um com o outro. E essa ideia de que você não deve falar com o outro lado e que é imoral discutir os interesses nacionais deles, se conseguirmos superar isso, pelo menos há uma luz no fim do túnel. Mas sim, obrigado também, como sempre, pela sua contribuição e por me deixar ouvir suas ideias. Mais uma vez, obrigado. Bem, continue com um bom trabalho.